Colossenses 3. Colossenses 3. Colossenses, para quem não sabe, Colossos, né, era uma cidade em que tinha uma certa importância, que fazia parte da Ásia Menor, em que o povo, nessa atual conjuntura em que Paulo também passa por lá, vivia um momento de muitos ensinamentos falsos, vãs filosofias, doutrinas que não encaminhavam a Jesus, muito pelo contrário, elas desviavam de Jesus. E aí vem Paulo, com toda a sabedoria dada por Deus, para auxiliar aquele povo nessa conversão, e Deus é maravilhoso, né? Deu entendimento para Paulo que a forma que ele iria proclamar o evangelho lá seria através de algum comparativo, utilizando a vida antiga e a vida atual. A vida pós-conversão e a vida antes da conversão. Olha que negócio maravilhoso. Pois vocês, número 3, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, 4, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A partir do momento que você o recebeu como seu Salvador, Senhor, eu te quero para a minha vida. Senhor, tem um vazio tão grande dentro de mim, que o dinheiro que eu tenho, que o emprego que eu tenho, que a empresa que eu tenho, que o negócio que eu tenho, que a casa que eu tenho, não estão suprindo mais. Senhor, e eu entendo que esse vazio é preenchido pela tua presença. Querido, a hora que você tem esse despertar dentro de você, e começa a enxergar essa necessidade, Deus começa a ser manifestado na tua vida. E Deus se manifesta de diferentes formas dentro da vida de cada um de nós. Cada um de nós aqui tem um testemunho daquilo que Deus pode fazer através da tua vida. Como a gente costuma dizer por aí, cada um no seu quadrado. É uns que ajudam, é uns que patrocinam a obra, é uns que intercedem, é uns que oram, é uns que pregam, é uns que cantam, é uns que dançam. Cada um dentro do seu quadrado vai fazer valer aquilo que Deus tem para a sua vida. Agora, o que não pode acontecer é quando nós mesmos convertidos, já nos entregamos a Deus, a gente vive uma vida de agente secreto evangélico. Um agente secreto que coloca a Biblinha, tinha uma aqui, não sei onde está ali, ó, uma Biblinha desse tamanho, quando não é um chaveirinho, não sei como que a pessoa consegue enxergar aquilo, mas é um chaveirinho desse tamanho, em que a Biblinha dela está ali, tem que mudar as folhas com uma pinça, porque é tão pequenininho que se você pôr a mão, ela dissolve. Ou então é só no celular. Não, agora só tem a ver porque eu sou da atualidade. Minha Bíblia é só no celular. Pode ter também no celular. E não estou falando que você é menos crente ou mais crente porque você tem um livro na mão, ou você tem um iPad, ou você tem... Não estou te dizendo isso. Eu estou te dizendo que quando a glória de Deus, quando você reconhece Ele, ela é manifestada através de nós. Porque Cristo não vai descer aqui para pregar o evangelho, para levar adiante, se você pode fazer. Ele usa você, ele usa pessoas. Nós somos os proclamadores do evangelho aqui na terra. Se a graça de Deus te alcançou, é para você fazer a diferença. Não é para você viver uma vida mediana. Aquela vida egoísta, né, de crente. Não, agora eu me converti, agora está tudo certo. Vou olhar só para o meu umbigo e que vem o resto aí. Vamos. Não, querido, é hora de você manifestar. Aqui, ó, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Por que você acha que você é um escolhido de Deus para estar aqui na terra e proclamar o evangelho? É para você fazer a diferença, querido. É para você a diferença, não é só para a tua salvação, não. Nós, espiritualmente falando, todos nós estamos interligados. O problema é que muitos de nós não compartilham. Deixa eu só abrir aqui, por favor. O problema de nós é que cada um de nós não compartilha aquilo que o Senhor nos colocou dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Eu louvo a Deus quando eu ouço que alguém está estudando teologia, que está fazendo curso, que está se aprimorando, que está buscando conhecimentos para ser o influenciador do reino dos céus na terra, fazendo a diferença em tudo aquilo que ele proceder. E a graça de Deus, ela é tão maravilhosa, é tão misericordiosa. Os milagres do Senhor são tão abundantes para aqueles que fazem a diferença na terra. E eu sou um testemunho vivo, juntamente com a minha esposa. Às vezes eu faço tão pouco lá fora e o Senhor multiplica tanto. Eu me dedico às coisas do reino e lá fora Deus tem cuidado tanto da minha família. Porque às vezes vem um pensamento de que se eu não acordar cedo, se eu não trabalhar 12, 13 horas por dia, o alimento não vem. Querido, creia em Deus. Mateus 6,33 nos ensina que primeiro a gente deve buscar as coisas do céu, as coisas do alto, crer em sua justiça, para que todas as outras coisas não sejam acrescentadas. Não estou falando de carro, não estou falando de casa, estou falando disso. Eu estou falando que quando você prioriza, é aqui, ó, é a palavra, quando você foca nas coisas do alto, Deus vem ao encontro da sua necessidade.
Mas você precisa focar. Não é viver o dia a dia. O dia a dia, a gente acorda, dorme, vai, lava a louça, lava prato, lava a casa, leva a menina na escola, estuda a menina na escola, leva... Homens vão trabalhar, acorda, pega trânsito, pega o Uber, pega o táxi, é uma vida estressante. E aonde que Deus é manifestado? A oportunidade a gente tem de colocar, inserir a pitada santa nos nossos relacionamentos a todo instante. Mas a gente às vezes está tão ligado no material, a gente está tão ligado nas coisas da terra, que a gente se esquece da ordenança de Deus para a nossa vida cotidiana. 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância ou a avareza, que é a idolatria. Uma das maiores exemplos que você pode dar da tua conversão é a tua mudança de hábitos. As pessoas estão se convertendo, mas não estão mudando os seus hábitos. Porque a igreja lá é liberal. Não, a igreja lá pode tudo. Não, pode ir lá. Vai para lá, que lá você pode tudo. Querido, se não estiver dando testemunho daquilo que Deus já te proporcionou usufruir diante dos teus ensinamentos, tem coisa errada. Tem vãs filosofias, tem ventos de doutrina que não te levarão para o céu. Vai te levar para uma doutrina, um ensinamento enganoso, que você acha que está nos caminhos, mas não está. Eu não conheço o testemunho que não tem fruto. Eu não conheço o testemunho que viva a realidade da palavra, dos ensinamentos do Senhor. Às vezes a gente não faz por conhecimento. E Oséias já nos ensina que o povo é destruído porque faltou conhecimento. Então, quando nós entendemos através da palavra de Deus como agora, que aquilo que nós devemos fazer é abandonar as coisas terrenas que nós vivíamos, querido, quando isso não acontece, tem algo errado. O testemunho, ele precisa acontecer e precisa ser evidenciado através da nossa mudança de hábitos. Então, eu era impuro, hoje eu já não sou mais. Eu vivia na prostituição, hoje eu já não vivo mais. Eu era ganancioso, avarento. Queridos, tem gente que coloca o dinheiro como Deus deles. Tem gente que coloca a sua casa como a minha maior segurança é a minha casa. Tem gente que coloca a sua segurança no carro que tem. Queridos, para Deus, se Ele der um sopro, vai embora. Se teu carro que está parado lá agora, se Deus permitir que o inimigo leve e você não tem seguro, você perdeu o teu carro, irmãos. Então assim, não é por essas coisas que nós temos que orar. Nós temos que focar nas coisas que são do céu, para que os anjos do Senhor nos protejam de todo mal. 7. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Esses pecados que eram vividos pelos colossenses, eram as práticas que eles tinham antes da conversão. E Paulo utiliza disso, direcionado exatamente pelo Espírito Santo, para que eles pudessem entender de que, olha, as velhas práticas estão fora. Vocês não vão mais ver esse tipo de coisa não, porque agora vocês são nova criatura diante de Deus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se há novidade de vida, vocês precisam colocar isso em prática, vocês precisam viver isso, porque já é uma promessa de Deus. A gente não pode se acostumar naquilo que é raso diante de Deus, porque nosso Deus, quando concede coisa grande. Concede coisas que vão além daquilo que nós esperávamos receber da parte dele. E aí é onde a gente vê o milagre acontecendo. Querido, quando você não estiver mais enxergando o milagre dentro da tua vida, cuidado. Ore a Deus e verifique se realmente você está vivendo aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque o crente tem que viver de glória em glória, de fé em fé. Hoje está passando uma dificuldade, amanhã vem uma vitória. Hoje tem outra situação que coloca você diante de um momento de oração, um momento de fé, um momento de intercessão, e o milagre vem depois, é de glória, vai crescendo, aleluia, o milagre vai acontecendo, e você vai vivenciando coisas que você nunca antes viveu, mas Deus te permite viver para que você tenha experiências diante de Deus, para que você viva o novo de Deus, e esse novo de Deus só vai ser vivido por você quando você se entregar a Deus. Quando você quiser sair do senso comum e falar, vida de vitória, vida de incentivo, vida do novo de Deus, eu quero viver, mas eu entendo o que eu preciso fazer para que isso chegue até mim. Se não, meu irmão, vai ser o mesmo cultinho, a mesma oraçãozinha, o mesmo tudo, e fica uma vida branda. Eu já falei para o Senhor, a gente vai pesquisando outras coisas, vai fazendo outras coisas, vai querer diferenciar, obviamente, sem heresia nenhuma, tá? Mas fazer aquilo que eu sei que está dentro do Evangelho, porque eu quero crescer espiritualmente.
Ah, mas você é pastor, você tem que obrigação. Não, obrigação não, eu quero porque eu quero. Porque se assim fosse, todos os outros também fariam. E a gente percebe que não é uma realidade no nosso mundo. Mas indiferente do cargo ministerial, talvez você não tenha cargo nenhum. Mas se você buscar uma experiência com Deus, irmão, Deus te vai permitir viver coisas que você nunca antes viveu. E coisa boa é quando Deus te permite viver coisas que o raso não vê, que o natural não vê. Gente, tem milagres de maravilhas. Você vê lá o camarada que não tinha braço, aí começa a crescer o braço, a perna era amputada, a perna começa a crescer. O camarada que nunca andou começa a andar. A gente precisa viver esse novo de Deus, irmãos. Deus vive na dimensão do sobrenatural. A gente tem que viver essa dimensão se nós dizemos que estamos na mesma caminhada com Ele. Então, se você não está vivendo nada disso, tem alguma coisa errada. Esse velho homem, como Paulo nos ensina aqui, ele precisa ser morto, precisa ser extirpado da tua vida. E não colocado do ladinho, a hora que eu quiser eu vou lá e aciono ele. Não, é mudança de hábito mesmo. É começar a colocar o fruto em prática nas nossas vidas. Tem gente que não vai para casa sem um temperamento santo. Ah, comigo é assim. Toma lá da cá. Eu não levo desaforo para casa. Se falar comigo, eu dou na mesma velocidade. É convertido? Aonde que é convertido? Aonde que se entregou a vida ao Senhor e agora eu quero viver o fruto do Espírito? Que fruto é esse? Fruto estragado, porque fruto do céu não é não. Então, em nome de Jesus Cristo, não seja mais um na multidão, seja aquele que vai fazer a diferença com base naquilo que Deus tem para a tua vida. Se ponha de pé em nome de Jesus. Olha o que diz o 11. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Título de cultura, tá? O que é esse bárbaro e cita que é citado aqui? Bárbaros são eram uma parte do povo que não falavam grego. E quando não falava grego, ele não fazia parte das altas camadas ali da cidade de Colossos. O cita era aqueles que, eram algumas tribos que viviam próximo do Mar Negro, em que eles eram praticamente tidos como os animais selvagens. Só que depois que veio Cristo, tudo isso foi quebrado. Ou seja, depois que Cristo vem, nós não estamos mais preocupados com placa de igreja. A minha igreja não é melhor que a tua igreja não é melhor que a minha, a tua religião fala menos ou fala mais. Se todos nós estamos em Cristo, se todos nós o reconhecemos como o nosso único e suficiente Salvador, se todos nós estamos dando fruto, se todos nós estamos propagando o Evangelho, queridos, somos um único só povo que engrandece o nome de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, seja você que faz a vontade do Senhor, continue firme. Não desanime porque o mundo talvez está passando por isso, por aquilo, porque talvez você teve algum tipo de perda material, porque isso tudo pode ser reposto por Deus. E Deus quer mostrar que Ele é o dono do ouro e da prata, sim. Ele pode restituir, sim, indiferente do tamanho do prejuízo, mas primeiro nós devemos nos desvincular desse pecado, podendo fazer as coisas que são do alto nas nossas vidas. No nosso dia a dia tem que fazer a diferença, irmão. Já preguei diferentes formatos dessa mesma palavra, mas eu não vou sair disso enquanto a nossa vida não continuar a atender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Enquanto nós não fizermos a diferença, Deus, Ele vai nos acompanhar, nos observar, estando disponíveis para aquilo que é o nosso mover diante de Deus. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sabe o que esse texto se refere? Me colocar no lugar do outro. Querido, eu não posso viver uma vida medíocre, egoísta, achando que se eu estou bem, o outro que se exploda. Fizemos o trabalho, a Gilda, representante aqui desse povo que veio aqui através das cestas básicas, atendemos muita gente porque você foi empático com alguém. Você se colocou a dispor da obra. Você abriu parte dos teus recursos para ajudar a outro. Querido, isso é essencial dentro da nossa vida. É o segundo grande mandamento. O primeiro, amar ao Senhor sobre todas as coisas. O segundo, o próximo, como a ti mesmo. Se eu me amo, eu amo o próximo. Se eu amo o próximo, eu amo a mim mesmo. Então a gente tem que se desprender de algumas coisas, da nossa rotina egoísta, da nossa rotina de vaidades, e poder fazer a diferença no reino dos céus.
Coisa boa é quando você ajuda alguém e você sabe que você foi útil para alguém. A glória não é tua, a glória é de Deus, mas Ele te colocou aqui para isso. E como eu disse antes e volto a repetir, quando você se coloca a dispor do Senhor, Ele cuida da tua casa, irmão. Ele cuida dos teus filhos, Ele cuida da tua esposa, Ele cuida do teu marido, Ele cuida dos teus pais, Ele cuida dos teus tios, Ele cuida dos teus avós, Ele dá vida para aquele que está entubado, Ele dá vida para aquele que está em casa, mas espiritualmente já está quase morto. Ele revive, irmãos. O desfibrilador de Jesus, pum, é para você reviver novamente. Às vezes a gente está quase no momento, e eu entendo isso. Às vezes tem hora que a gente está quase morrendo espiritual, né? A gente está tão no automático que acorda, vai fazer as coisas, volta, dorme. Acorda, vai fazer as coisas. A gente precisa viver o espiritual que Deus tem para a vida de cada um de nós. E às vezes a correria do dia a dia, as coisas estão melhorando, as coisas estão reabrindo, as coisas voltaram a acontecer. Não viva a loucura que você vivia no dia a dia. Não viva o desespero de que não tenho que fazer. Eu tenho que fazer porque se eu não fizer, Deus não faz. Não, queridos, não é você que faz. Não é a tua razão. Não é o teu conhecimento. Não é o teu MBA. Não é aquilo que só você sabe fazer aqui, que Deus não pode fazer, porque Deus sabe de tudo. Foi Deus que te fez, irmão. Deus conhece cada átomo, cada célula do seu corpo. Você acha que Deus não vai cuidar de você e saber exatamente o que você precisa? É claro que vai. Então a gente precisa se desligar das coisas da terra e poder viver as coisas que são do alto. Quando você assim entender, irmãos, quando você começar a viver o evangelho, pode ter certeza que os milagres do Senhor irão ser manifestos na tua vida ainda mais. E não é em pouca coisa não, é muita coisa. É muita coisa. É um milagre nós estarmos aqui, irmãos. É um milagre nós estarmos aqui. Por quê, pastor? Estamos vivendo mais de 1 ano e meio, quase 1 ano e meio de Covid. Talvez uma boa parte dos que estão aqui, talvez uma parte dos que estão aí, já pegaram e sobreviveram. Teve muitos que estão debaixo da terra. Que pena. Adoraria que alguns estivessem aqui com a gente hoje. Adoraria que alguns pudessem usufruir disso que nós estamos vivendo aqui. Da vida, da saúde, do ar que cada um de nós respira. Tem gente que está com necessidade de ar. Ei, aquilo que você não valoriza, o ar que você acha que é normal você ter, tem gente que não consigo, não tenho pulmão para isso, precisa de um cano lá dentro para poder a pessoa respirar. Você usufrui do ar, mesmo diante da dificuldade da máscara, você está respirando, irmãos. Você já agradeceu hoje por isso? Agradeça aí a Deus, obrigado, Jesus. Obrigado pelo ar, e aquilo que era lá no início, não, só pega os mais velhos, só pega a classe lá de risco, começou a pegar os de 30, os de 40, uns de 20, não tem regra, mas Deus te permitiu estar vivo. Deus te permitiu estar vivo, te está dando uma segunda chance, para que através da palavra dele, você possa viver o sobrenatural, enquanto vivo você estiver. Já parou para pensar nisso, querido? Que cada dia é uma oportunidade que Deus te dá para viver o novo que Ele quer para você. Seja você quem for, homem, mulher, criança, velho, novo, ruivo, preto, branco, pardo. É viver o novo de Deus dentro daquilo que você faz. Então, em nome de Jesus, saia daqui hoje revestido dessa palavra. Abandono do pecado e busca pelas coisas que são do alto. Abandono do pecado e busca pelas coisas do alto. Abandono do pecado e busca pelas coisas que são do alto. Amém, queridos?